E aí, tudo bem, pessoal? Nós estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade e vamos abordar um tema muito importante que é o médium principiante. Teremos, então, três aulas, né, sobre esse tema do médium principiante. Começando pela qualidade na prática mediúnica, que, na verdade, engloba as 3 aulas. Né? Esse tipo de assunto é o mesmo tratado nas 3 aulas. Embora nessa aula número 10, nós vamos ter que falar mais sobre compromisso e o animismo. Iniciando pelo animismo, que seria a interferência anímica no fenômeno mediúnico. É o que nós precisamos entender. Aqui nós temos uma abordagem interessante que fala que os recursos necessários de que o médium encontrará para obter intercâmbio satisfatório e correto vem da sua educação moral e psíquica. Então, mais uma vez, nós nos deparamos com o conselho que damos sempre: estudar, não só participar das aulas presenciais, mas assistir os vídeos, ler o conteúdo, fazendo pesquisas, ler a doutrina espírita. Você precisa ter o conhecimento da doutrina espírita. Esse nosso estudo aqui, ele nos leva a uma situação, a um caminho de estudar cada vez mais o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? O céu e o inferno, a Gênesis. Nós precisamos cada vez mais nos inteirar da literatura espírita com os livros de Emmanuel, né? Psicografias de Chico Xavier, os livros de André Luiz, os de Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. São diversos livros que nós temos nessa parte com referência à mediunidade, mas só vamos conseguir entendê-los e entender o que nós estamos estudando se nós fizermos um acompanhamento, uma leitura, nem que seja uma leitura simples do Livro dos Médiuns. Mas primeiramente, claro, o Livro dos Espíritos. Quem nunca leu o Livro dos Médiuns, eu aconselho começar a ler. Tira uma horinha todo dia à noite, antes de dormir, e ler uma questão ou duas. Quando você vê, você já concluiu o livro. Né? E sempre retorna à leitura. Eu terminei o Livro dos Espíritos, então começa a ler o Livro dos Espíritos novamente. E coisas que muita gente não faz é ler a introdução, aqueles prolegômenos, são enormes, as pessoas às vezes olham e desistem, aí vão logo para as questões. É importante ler as conclusões, os apêndices que contém os livros. Então, ele fala que o intercâmbio satisfatório e correto vem da sua educação moral e psíquica. Só assim nós vamos conseguir uma conexão mais pura, mais nítida, vamos dizer assim. Assim, inúmeros impedimentos resultam onde somente exercícios prolongados e bem dirigidos poderão eliminar os problemas. Nós vimos isso muito com Chico Xavier. A introdução dele com o Emmanuel, muita disciplina, muito treinamento. A qualquer momento, se nós perdêssemos, se queimassem todas as escrituras sagradas, desaparecesse o Novo e o Velho Testamento, com certeza algum espírito poderia trazê-lo de volta, caso fosse realmente necessário, através da psicografia. Isso nós não podemos ter dúvida. Então nós devemos verificar que esse processo de comunicação, ele se dá pela identificação do médium com o espírito. Isso é uma questão de sintonia, é outra coisa que nós já abordamos anteriormente, e que ocorre de perispírito a perispírito. Então isso é uma informação que nós devemos reter em nossa mente.
porque é muito importante mais à frente para compreendermos alguns fenômenos. Então, ocorre de perispírito a perispírito, obtendo o pensamento, as sensações, as emoções pelas propriedades de expansibilidade e sensibilidade do perispírito. Olha, está tudo ali. Então, o nosso espírito, ele vai interagir com o espírito, com o perispírito do espírito. Parece uma coisa assim, meio um trocadilho, né, de palavras, mas é o que ocorre, né? Essa propriedade de expansibilidade e sensibilidade. Essas propriedades nós vamos ainda analisar, fazer estudos bem mais à frente sobre essas propriedades do perispírito. Então, e ocorre o quê? Numa transmissão de mente para mente através desse veículo sutil, né? A mente, a alma. Então vai ocorrer essa transmissão. E o veículo sutil é o perispírito, que nós sabemos que ele não é matéria, né? Criou-se a palavra semimaterial para algo sutil que não compreendemos direito ainda. Outra observação importante é que as ocorrências anímicas são causadas por fixações mentais. Aí, às vezes alguém pergunta, você fala isso, mas de onde tirou isso? Nós fazemos, sempre no final, colocamos as referências. Nós retiramos do Livro dos Médiuns, dessa aula específica do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que eles fazem um apanhado geral das mensagens do Manuel Filomeno de Miranda. É um trabalho fantástico. Quem não tem o livro, a coleção do projeto Manuel Filomeno de Miranda deveria adquirir. E existe, nós estamos obtendo essas informações do livro Qualidade na Prática Mediúnica, que é o título da nossa aula. Então, as ocorrências anímicas, elas são causadas por fixações mentais, conflitos, hábitos psicológicos do médium que se manifestam de seu consciente. Então você tem, se você tem muitos conflitos, né, se você fica pensando muito em determinada coisa, isso pode causar uma ocorrência anímica, porque o seu pensamento vai estar repleto dessas fixações mentais, repleto desses conflitos. E ele fala aqui de hábitos psicológicos que se manifestam no inconsciente, que isso tudo pode assumir o controle da faculdade mediúnica. Olha a importância de você superar essas atividades mentais, vamos dizer assim. Superar esses seus problemas psicológicos, seus problemas pessoais, de saber medir as consequências através da moderação. Claro que você não vai conseguir acabar com todos os seus conflitos. Nós estamos num mundo de provas e expiações, não é mesmo? É muito difícil alguém terminar com conflitos e ficar sem nenhum conflito. Até mesmo o bebezinho, né, pode ter algum conflito ali na sua mente, seja por querer estar sendo amamentado a todo instante, ou alguns que gostam de estar no colo ou se movimentando e não podem, né, sair do berço, aí choram e querem colo, querem movimento, querem ficar pulando. Então todo ser humano que está encarnado, pela interação com esse meio, a matéria, com o nosso mundo existencial, físico, material, sofre de conflitos. O que nós temos que fazer? Para reduzir a interferência anímica, nós vamos ver mais adiante, mas já preparando, né, para esse entendimento, nós vamos precisar melhorar um pouco mais a nós mesmos. E para isso nós precisamos daquela frase, conhece-te a ti mesmo. Né?
Então ele diz aqui que a prática do intercâmbio permite superar em grande número parte desse animismo, que é a ponte para o medianismo. Então, isso é outra coisa, é como andar de bicicleta. Você cai, se machuca, então você, dentro da mediunidade, esse cair e machucar é ficar envolvido por essas fixações mentais, por esses conflitos, esses hábitos psicológicos que vão acabar criando um animismo muito grande, e aí o espírito vai recusar trabalhar com você, ou vai querer te ajudar, muita coisa vai acontecer, ou vão se posicionar espíritos tão atrasados ou mais atrasados que você nessa sintonia, e você vai perceber isso porque você está estudando, está se preparando, ao contrário daquele que nada pratica, nada faz, nada estuda, né? Então, um exemplo bom seria o quê? Um músico tocando um instrumento. O som pode estar provindo do instrumento, mas a interpretação é do músico. Eu consigo tocar violão, algumas músicas, mas eu não sou músico, não estudei música, não estudei violão. Eu aprendi por insistência, aquelas revistinhas, né, de violão e guitarra, ficava olhando, tentando, e até sair alguma coisa. Aí você pega o meu violão e passa para um músico que toca violão, vai sair uma coisa maravilhosa. Então o som pode estar vindo do instrumento, mas a interpretação é do músico. É o que ocorre com o fenômeno mediúnico. Você tem um médium que está cheio daqueles conflitos, que não consegue se controlar, não para de pensar nas dívidas que tem, nos problemas pessoais, amorosos, seja lá o que for. E um outro médium que já se controla, que tem disciplina, como fala o Emmanuel, a mensagem vai sair muito mais purificada, né? Mais verdadeira, vamos dizer assim. Ainda vai ter algum animismo, que nem o Chico colocava, querida mãezinha, mamãezinha, né? Outros termos que eram carinhosos, mas que não tiravam o conteúdo da mensagem, o conteúdo moral, o conteúdo realmente importante da mensagem. Mas ainda era um pouco de animismo dele, porque todos nós temos conflitos, até o Chico também, claro. Estava aqui no mundo de provas e expiações, não é mesmo? Então tá aí, ó, um instrumento. Não é violão, era de psicografia. Tipo aquele Isha, né? Sei lá, o americano adora essas coisas, mas nesse ponto aí acrescentou-se uma caneta. Em vez do ponteiro ficar mostrando as letras e o outro ir colocando a frase, né, para as letras que o instrumento apontava, resolveram colocar uma caneta, né, com a imposição das mãos. Isso é outro fato interessante que nós vamos ver mais daqui a pouquinho, sobre a parte de fluidos. Então, Manuel Filomeno de Miranda, eu gosto de colocar MPM, que eu lembro de alguns estudos que eu fiz lá na Mansão de Caminho, e todos gostavam de chamá-lo de MPM. Vivência mediúnica, muito bom, se puderem comprar. Os valores intelectuais e morais do médium têm preponderância na ocorrência fenomênica, porquanto serão os seus conhecimentos, atuais ou passados, que vestirão as ideias transmitidas pelos desencarnados. Então, até nisso você tem que prestar atenção. As informações podem ser informações passadas, podem ser informações atuais, podem ser fictícias para ensinar uma moral, ter algum ensinamento moral. O que você vai precisar para entender isso? Conhecer o Espírito. Nós conhecemos, de tanto ler Manuel Filomeno de Miranda, o formato que ele passa as informações. Nós conhecemos, de tanto ler Emmanuel, o formato que ele passa, que é diferente. André Luiz é outro formato. Então você precisa conhecer bem
Não é uma coisa que começou a psicografar hoje e já sai distribuindo para todo mundo. Não é assim. Você não pode chegar numa casa espírita e do nada, na passividade, passar uma mensagem psicofônica. Você precisa ter um grande contato com aquela casa espírita, saber o momento adequado numa reunião mediúnica, porque para se tratar aquele espírito que está se comunicando. Né? Divaldo Franco, ele já bem mais velho, já dando as mensagens dentro do espaço dele. Né? Não me recordo de saber que ele deu mensagem psicofônica sem autorização de algum centro espírita, em outro centro espírita. Né? Nem sei se teve caso assim, pode ter acontecido. Mas o que nós falamos aqui é que está em jogo que valores intelectuais e morais do médium. Para ele saber se conter, ele é o dono de si, ele não vai deixar vir a mensagem à tona. Se ele não tem muita intimidade com aquele espírito, já de anos trabalhando com ele, pode ser um espírito nobre, uma mensagem boa, mas olha, por exemplo, eu vou dar passividade aqui, escutar um espírito falando que é Dr. Bezerra de Menezes, falo, não, poxa, então deve ser uma mensagem de moral elevada, vou permitir. Não, eu não tenho contato com esse espírito, nem tenho essa capacidade, mas que ele tivesse me escolhido, vou escutar a mensagem, vou ver o que eu posso ir falando com as minhas palavras aqui. Vai ter muito animismo, com certeza, porque eu sou imperfeito, eu tenho muitos problemas, assim como todos nós. Por isso precisamos trabalhar e estudar. Então, o que estimula o animismo? Ideias desordenadas, aspirações mal contidas, porque vão causar desequilíbrio. São problemas de personalidade que podem exteriorizar como desequilíbrio. E nós temos muito disso, ainda mais vivendo nesse dia a dia, nessa selva de pedra, vamos dizer assim, né, da nossa sociedade, com tantos conflitos, tantos problemas, tantas agressões, tanto egoísmo, né? Imaginações fora dos limites, eles vão gerar impressões e ideias falsas. Porque se você imagina muita coisa, você vai para o fantástico, sobrenatural, que você deve evitar. Fica fora do limite. Você pode acreditar que você está tendo uma comunicação com um espírito muito elevado e você precisa de ajuda para analisar isso. Não pode fazer isso sozinho e chegar a essa conclusão sozinho. Precisa de muitos anos psicografando, de comunicações, de interação com outros do grupo. As opiniões são importantes, as análises são importantes. Distonias podem ocorrer, podem gerar imagens perturbadoras, né? E externar em descontrole, porque são perturbações de origem psíquica. Temos que tomar muito cuidado. Agora, como diminuir a anemia na passividade? Olha, pessoal, essas informações vocês vão encontrar no livro Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Vão encontrar no livro dos médiuns. Tá? Existem outros livros sobre mediunidade que abordam esses assuntos também. Então, primeiro passo, zelo pelas letras espíritas com exame contínuo dos problemas íntimos. Conhece-te a ti mesmo. Então, você tem que se conhecer. Você tem que estudar a doutrina, tem que estar sempre lendo. Não adianta você falar, eu sou letrado nisso, não preciso mais ler nada. Eu já li o livro dos Espíritos, já li o livro dos Médiuns, já entendi tudo. Não preciso ler isso de novo, não. Para que eu vou fazer curso de Evangelho na casa espírita? Para quê?
nós não podemos parar de estudar em momento nenhum sequer, porque a nossa mente é invadida a todo instante pela mídia, por novelas, por filmes, erotismos, reportagens horrendas, informações que chegam, muito lixo que chega na nossa mente, o que você encontra na rua, quando você é obrigado a sair, às vezes você não quer, mas tem que sair, ou para ir na farmácia, ir no médico, pagar suas contas, precisa fazer seu trabalho, se envolver com outras pessoas de outros níveis, de outras religiões. Os conflitos são muitos. Não pode dizer que não existe conflito na sua mente. E o zelo pela letra espírita, com esse exame contínuo de si mesmo, os seus problemas íntimos, reserva um momento para isso. Vai diminuir a anemia da passividade. Você vai demonstrar controle. Precisa o quê? Saber que nem tudo que ocorre mentalmente é fenômeno mediúnico. É outra coisa importantíssima fazer o estudo para saber dessas ocorrências. Você de repente pode ver alguma coisa e não foi fenômeno mediúnico. Pode ser algum transtorno mental, alguma atividade que foi despertada por alguma memória ou por algum problema psicológico, mental, seja o que for. Então, se você conhece a si mesmo e faz o estudo, conhece a doutrina, você não vai ficar desamparado. Você vai procurar os amigos, a casa espírita. Ela vai te ajudar nesses momentos. Não para te inserir em mesa mediúnica, mas para te colocar nos estudos, fazer um atendimento fraterno, que é muito importante, uma fluidoterapia, assim, né? Ou a evangelioterapia, seja o que for. Estuda e estuda-te. Conhecer a si próprio, conhecer a si mesmo. Estuda-te. E estuda. O Espírito de verdade, ele já nos deu essa informação. Que nós devemos nos amar e estudar. É o nosso lema. Evite coisas fúteis, use de bom senso. Muitas vezes a gente fica rindo de besteiras, de bobeiras, conversa com os amigos, quando poderia ter uma conversa mais edificante. Tudo bem, às vezes precisa se distrair, descontrair, mas sem exagero. E medir as palavras e ver aonde que você está, antes de ficar fazendo certas brincadeiras, antes de ficar se divertindo com coisas, né? Ou adquirindo coisas fúteis. Vamos usar o bom senso. Revisar opiniões. Às vezes um irmão tem uma opinião que você sabe que está errada. Você já viu lá na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, ou no Evangelho, nos ensinamentos do Mestre. Aquela opinião está errada, mas você não vai falar para ele. Ele tem um momento dele. Aquela é a opinião dele. E você está tendo a sua, que pode estar errada também se você não fez o seu estudo corretamente. Se você não tem uma memória muito boa, não sabe nem de onde você tirou aquela ideia, é melhor você ficar calado. Resguarda-te na discrição. Você não precisa concordar, irmão, não concordo muito contigo, não. Seja educado. É melhor do que falar assim, está tudo errado, não quero saber de nada. Seja educado, não concordo muito contigo, não, mas eu vou estudar sobre esse assunto, verificar. Eu tenho um caso numa casa espírita daqui da região que eu fui, já tem alguns anos, e eles discordaram do que eu falei. E eu, infelizmente, não lembrava a questão do livro dos médiuns. Nós estávamos fazendo um outro estudo de outra obra da codificação. Era uma obra da codificação. Mas eles não estavam preparados para fazer o estudo daquela obra, porque não tinham estudado corretamente o livro dos Espíritos e o livro dos médiuns. Já tinham feito até o estudo do livro dos Espíritos e do livro dos médiuns na casa. Nós passamos por esse estudo. Eu passei junto com eles, mas eles não se aprofundaram. Porque não era o momento deles ainda saberem daquilo. E eu acabei me indispondo quando insisti com uma questão que estava bem clara no livro dos médiuns.
não lembrava o número da questão, e aí tive que ficar calado. Mas depois eu entrei nessa, revisei minha opinião. Em vez de voltar e criar discussões novas, eu me resguardei na descrição. Graças a Deus. Porque se fosse num passado mais distante ainda, talvez eu tivesse tido uma briga, muita discussão, né? Porque eu também não era muito paciente, graças a Deus. Com isso tudo nós vamos melhorando cada vez mais, né? Nós estamos em evolução, né? E aí, acalme a mente, harmonize seu mundo interior. É disso que nós precisamos. Com isso nós vamos escutar melhor nosso eu interior, né? Nós vamos saber ter paciência para não sair falando com o espírito qualquer coisa, ou passando a informação que o espírito está passando direto para as outras pessoas. Nós nem sabemos se aquela informação realmente tem uma moral elevada, ou se era somente para nós. É muita coisa que tem que se levar em consideração, então é melhor. Então nós temos aqui um grande exemplo, Chico Xavier, recebendo psicografia, com os espíritos diversos ali, Emmanuel, o irmão dele, né? Outras pessoas, vamos dizer assim, né? Numa mesa lá, numa sessão mediúnica, quem sabe, recebendo, como ele dizia, era o carteiro, né? Bom, passamos agora para a questão do compromisso. Foi importante falar sobre animismo para que pudéssemos entrar nessa questão de compromisso, né, que é a segunda parte do nosso estudo aqui do médium principiante. A orientação espírita para quem tem compromisso mediúnico. Vamos pensar que, como característica essencial, né, conforme nós já falamos, que a mediunidade é uma faculdade inerente, então é uma característica essencial ao homem, e por isso deve ser exercida com objetivos elevados. O nosso compromisso deve ser para o bem. Se é para o bem, vamos elevar nossa moral. Se vamos elevar nossa moral, os objetivos serão elevados. Senão vamos cair naquela de adivinhação, ler a mão, ler as cartas, adivinhações, né, de futuro, de previsões. Não podemos cair nessa, de falar com alienígenas. É melhor não cair dentro disso. Então nós devemos fazer uso da mediunidade destinada ao bem, ajudar o espírito sofredor. Com renúncia, sem interesses pessoais, não precisamos ganhar dinheiro nenhum com isso. Né? Se por acaso chegar algum dinheiro até você, transfere ele, faz igual o Chico, transfere ele para a obra social. Não fica com nada, sem interesse pessoal. Então, para que não se torne motivo de preocupação, de sofrimento, de perturbações. Já pensou eu chegar numa reunião pública e falar assim, hoje eu não vou fazer a apresentação da minha palestra, mas calma, pessoal, eu vou com a passividade aqui, um espírito que vai fazer a palestra para vocês. Eu vou emprestar meu corpo aqui, e ele vai, junto com outros espíritos, né? Eles vão fazer a apresentação para... Posso fazer isso? Onde está o meu compromisso mediúnico, né, com a verdade? Eu posso ter obtido a informação deles para melhorar o meu trabalho, né? Não. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, muita precaução, porque motivos de preocupação, de sofrimento, perturbações são coisas que poderão ocorrer se eu me entregar totalmente a espíritos que eu nem conheço, nem vejo direito, nem sei. Eles podem parecer o que eles quiserem. A verdade deve ser ponto elevado,
junto com devotamento, bastante modéstia. Ter o cuidado para não cultivar paixões vis e não ter compromissos vulgares. Se você tem isso fora da casa espírita, tem esses compromissos vulgares em outros momentos da sua vida, começa a filtrar isso, a retirar, né, dos seus compromissos, começa a retirar o cultivo dessas paixões vis de você, porque a verdade, ela pode doer muito. Se você já foi uma péssima pessoa, um mau exemplo, mas não é mais, não tem importância nenhuma. Se aquilo surgir através de algum espírito, você vai manter sua calma, ficar tranquilo, porque você não é mais aquela pessoa. Você pode até mostrar isso para ele. Fala assim, olha, viu? Eu me transformei, consegui, você também pode conseguir. Esse é o nosso objetivo aqui, acabar com essas paixões vis, com esses compromissos vulgares, porque todos nós estamos em provas e expiações. Eu também sou um espírito atrasado, já tive isso, não tenho mais. Porque eles vão atacar você com relação a isso. Fazer o uso da mediunidade com ideias elevadas é pôr o espírito no caminho evolutivo. Manuel Filomeno de Miranda, ele nos mostra que nós estamos sempre em processo evolutivo com relação à mediunidade também. Viana de Carvalho, em Médios e Mediunidade, também é excelente. Podem comprar se tiverem a condição. E é um pequenininho trecho que ele fala que o exercício consciente, cuidadoso, viu? Consciente e cuidadoso. Então você tem que estar calmo, saber o que você está fazendo, que aí você vai ter mais cuidado. Enobrecido é o que? Com pensamentos elevados, com a vontade de fazer o bem, de gerar amor ao próximo. Então, olha lá, enobrecido e dirigido para o bem, proporciona ao médium os tesouros da alegria interior que decorrem da convivência salutar com seus guias espirituais, interessados no seu progresso e realização. O seu anjo guardião, seus espíritos familiares, todos estão torcendo por você. Todos estão interessados no seu progresso, querem ver você se dar bem, querem que você se livre daquelas paixões vis, daqueles compromissos que são mais vulgares. Eles querem que você evolua, que você siga o caminho do bem, que eles querem estar junto com você. Então seja mais consciente, cuidadoso. O que fazer para se utilizar corretamente, então, dessas forças medianímicas? Vamos ver o que obtemos aqui dessa qualidade na prática mediúnica. Primeiro, estudo da própria personalidade. Olha aí. Identificar deficiências morais e corrigir. Então você começa a pensar mais. O que você está fazendo? Você tem condição de reparar esse seu erro moral? Agora, imediato, faça. É de forma gradativa? Faça também. Mas não pode ficar parado. E precisa se conhecer, saber desses problemas, porque eles vão atacar com relação a isso. São espíritos atrasados. Querem falar, você está errado, para de me perturbar. Dever com a moral para assumir o controle, instruir-se nos postulados espíritas. Eu sei que é muito difícil. Para muitos é até complicado. Né? Porque às vezes você está envolvido no trabalho com pessoas de baixo escalão, xingam muito, fazem brincadeiras que você não quer mais participar. Você tem que saber como se acomodar, como estar presente naquelas situações que você precisa estar. O Chico várias vezes entrou num bar para tomar um cafezinho. O pessoal criticava, um bar cheio de bêbados. Te garanto que aquela hora dele afastava todo o mal dali. Só ia tomar um cafezinho. Treinar o convívio com os espíritos, conhecê-los bem. Esse é o que nós já falamos. Você não vai receber uma mensagem psicofônica, né? Se você não conhece bem
Esse espírito, se você já treinou bem, eu recebi uma vez ou outra num lugar e outro, eu vou passar aqui para todo mundo, nós estamos reunidos em grupo aqui, fazendo estudo. Não. Você precisa de ajuda se você pensa assim. Porque você não treinou nada. Você tem que conviver com ele, saber quantos vídeos, mini-clipes aparecem no YouTube dizendo que é Dr. Bezerra de Menezes que está dando a mensagem. Você escuta, não tem nada a ver com o Dr. Bezerra de Menezes. A mensagem não traz nada. Para que aquele sujeito colocou o vídeo no YouTube dizendo que estava recebendo o Dr. Bezerra de Menezes? Então, você precisa conhecer bem quem está contigo. Identificar as leis dos fluidos. Olha que coisa importantíssima. Está no Livro dos Espíritos. Está no Livro dos Médiuns. Vou dar uma palhinha aqui só para a gente saber do que quem não sabe sobre as leis dos fluidos, pelo menos vai pesquisar, vai estudar. Tá? No Livro dos Médiuns, em Há Espíritos, fala: mas onde encontra o homem os seus mais possantes motores, senão entre os mais rarificados fluidos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como por exemplo a eletricidade. Nós temos motores movidos a eletricidade, são fluidos. O motor a gasolina é aquele vapor, é um fluido. A explosão, o motor movimenta. Não é exato que a luz imponderável exerce ação química sobre a matéria ponderável? Nós temos experimentos em laboratório que você vê a luz incidindo sobre uma placa e movimentando a placa. Você vê que ela só movimenta com a incidência da luz. E você, na verdade, não enxerga nada disso aqui. Você, na verdade, está enxergando, para você que não tem esse conhecimento. A lâmpada acendeu e todas as partículas aqui estão iluminadas e trazem a luz até a superfície, que reflete e volta de novo por esse mesmo meio que é o ar, cheio de gases, que ficam incandescentes, que iluminam, trazem a luz até você com as vibrações das diversas cores. Então, é um fluido, nós estamos submersos neles aqui. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerentes. Logo, são como vedes matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, porque são matéria, a fome, o frio, a sede. Sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar, porque esses fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Livro dos Médiuns, questão 51. Livro dos Médiuns, questão 71. Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado que está em nós, do fluido universal que está no espírito, para dar vida à mesa, o fato das mesas girantes. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação e às vezes antes que esta termine. Logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar. Fluido. Então, identificar as leis do fluido faz parte de você estar compromissado para utilizar corretamente as forças medianímicas, para fugir do fantástico, né? Para fugir da fantasia, que o pessoal chama às vezes de magia. Não tem nada disso. Tudo tem lei. Conhecendo os seus pensamentos, poderá separá-lo dos inspirados, que pode ser um pensamento seu e pode ser um pensamento do espírito. Aí você vai, se você se conhece a si mesmo, você vai saber que aquele pensamento é seu. Peraí, esse pensamento é meu, eu não vou colocar ele agora. Se despir do fantástico e do sobrenatural, foi o que a gente acabou de falar.
se utilizar da doutrina espírita para transformar a mediunidade em ponte de luz. Tem que ser ponte de luz. Não pode ser do fantástico e do sobrenatural. É ponte de luz para ajudar o espírito sofredor. O trabalho com amor, o trabalho no bem. E se utilizar do benefício da prece, que ilumina a alma por dentro e acalma e inspira. Não podemos esquecer de agradecer, de fazer a prece a todo instante. Como dignificar o compromisso mediúnico se na maioria das vezes somos utilizados por entidades doentes? Nós estamos sempre vibrando com tantos problemas, com tantas imagens ruins, com pensamentos ruins, filmes agressivos, né? Notícias de problemas diversos, e acabamos trazendo por sintonia essas entidades doentes. E são as maiorias que vão se comunicar conosco. Mas como resolver esse problema? Como se comportar? Ser identificado pelos espíritos sofredores por ser um obreiro do amor. Se você trabalha com amor ao próximo, se o seu objetivo ali é ajudar eles vão identificar você dessa forma. Agora, se for para obter o fantástico, o sobrenatural, e você ser dito, olha só, vão falar que eu sou um médium, vou começar a dar passividade aqui, e vou ficar importante perante a todos, vão me tratar. Não é nada disso. Você precisa trabalhar com a sua humildade. Estamos todos aprendendo, somos todos iguais. Eu, você que está estudando aí, que está ouvindo, todos. Nós estamos aprendendo ainda. Ter a consciência iluminada, enobrecida. Se você vai com os ensinamentos do Cristo, o Evangelho que Jesus de Nazaré deixou para todos nós há mais de 2000 anos, nos ajuda muito a iluminar a nossa consciência, a tornar nossos pensamentos mais nobres, mais elevados, e maior discernimento da consciência. Senão você sai, até mesmo que você não fale, o seu pensamento pode trair você. Jesus, a luz dele é fantástica. Não há luz maior, não há maior, amor maior do que esse. Então, reforçando nosso compromisso. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Espírito de verdade, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Por favor, pesquisem a referência Qualidade na Prática Mediúnica, Projeto Manuel Filomeno de Miranda e o Livro dos Médiuns. Não deixem de estudar a nossa doutrina. Até a próxima e bons estudos.